Cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Plantas, algas, algumas bactérias e protistas são autotróficos. O que são autotróficos? São capazes de produzir o seu próprio alimento. Os seres autotróficos, eles são indispensáveis na comunidade ecológica. Por quê? Porque são os únicos capazes de transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos que servirão de alimento para os seres heterotróficos. Os autotróficos, eles são os produtores da cadeia alimentar. Cada etapa da cadeia alimentar tem um nível, e esse nível é chamado de nível trópico. Existem, nos ecossistemas, os seres eles são classificados em três níveis: os produtores, compositores e decompositores. O Sol, ele é a principal fonte de energia na maioria dos ecossistemas. Os produtores, eles são autotrófos, ou seja, eles produzem o próprio alimento porque eles não tiram seus nutrientes e nem a sua energia de outros seres vivos. Eles vão produzir, eles usam a energia solar para transformar o gás carbônico e a água em açúcares simples, e dentro desses açúcares eles têm a energia armazenada e que eles vão transformar em compostos mais complexos. Todas as plantas clorofiladas elas realizam fotossíntese, mas a fotossíntese não é o único processo que existe para conseguir energia e nutrientes. Essas plantas clorofiladas elas são produtoras, e como exemplo tem as cianobactérias, que são as antigas algas azuis, chamadas antigamente algas azuis, e plantas e algas. O outro processo não tão comum de arrecadação de energia e nutrientes não usa a energia solar como fonte. Ela usa substâncias químicas, que é a quimiossíntese, que são organismos microscópicos que geralmente fazem essa quimiossíntese, e elas vivem em ambientes mais extremos, como leito profundo do mar, substrato rochoso e aberturas vulcânicas. Decompositores são os fungos, as bactérias. E o que eles são? Eles são o último elo da cadeia alimentar. O que eles fazem? Quando um animal, uma planta morre, eles decompositam esse produto. Eles fazem com que esses produtos viram adubos, para que novas plantas possam nascer no lugar. Em uma cadeia alimentar, os seres heterotróficos, ou seja, aqueles seres que não reproduzem seu próprio alimento, eles necessitam de fontes externas para poder consumir a energia. E também outras matérias que necessitam. Esses seres são chamados de consumidores. Na classe desse grupo, pode se dividir em 4 partes, que são os herbívoros, os carnívoros, os onívoros e também os decompositores, que no caso são aqueles que decompõem as matérias de árvores ou de animais mortos. Os consumidores, eles podem ser divididos em 2 classes. Consumidores primários, que no caso pode selecionar os herbívoros, que são aqueles animais que se alimentam direto dos produtores, que são no caso os vegetais. E tem os consumidores secundários, que pode-se dizer que são os carnívoros, que se alimentam de animais que comem direto da fonte, que são os reprodutores. Também temos seres que se englobam nas 2 cadeias, que são os seres humanos e os ursos. Por que os seres humanos e os ursos? Tanto os seres humanos como os ursos, eles podem se alimentar tanto de carne, como eles podem se alimentar de vegetais. Além dessas cadeias primárias e secundárias, temos animais que podem englobar nas 2 cadeias, que nesse caso temos uma amostra do ser humano, que pode se alimentar tanto carnivoramente como vegetariamente. E também temos o urso, que mesmo sendo um ótimo caçador, mesmo sendo um animal carnívoro, também pode comer frutas e pedaços de raízes. Bem, eu iria falar para vocês sobre o conceito de teia alimentar. Teia alimentar difere de cadeia alimentar, porque cadeia alimentar se refere a um determinado ser específico. Por exemplo, o homem que come a vaca, que come o capim. Entretanto, na cadeia não vai falar das outras seres, pois os animais não comem apenas um ser, eles podem comer diversos, desde plantas a outros animais, outros organismos. Então, já o que mostra essa complexidade é aí que se denomina esse teia alimentar.
Teia alimentar, então, vai mostrar a complexidade da interligação de várias cadeias. Um exemplo é a do gavião. O gavião, ele pode comer um esquilo. Entretanto, ele também pode comer um peixe. O peixe pode comer algas e também pode comer outros pequenos peixes. Isso é uma teia, onde o gavião vai participar de 2 ou mais cadeias. Bem, há duas coisas numa teia alimentar que são concretas. As plantas nunca mudam seu papel. As plantas são produtoras. Elas vão permanecer lá, não tem como elas virarem uma decompositora. E outro conceito também que permanece imutável é o de que tanto os produtores quanto os consumidores irão, ao final, chegar nas decompositoras, que farão a reciclagem da matéria orgânica do ambiente. Olá, pessoal! Essa videoaula foi preparada para a gente falar um pouquinho sobre cadeia e teia alimentar, as principais diferenças que a gente encontra entre elas e o que são. Então, todos os seres vivos, eles precisam de energia para se manterem vivos, então para desempenhar todas as funções de seu corpo. Então, uns seres vivos conseguem produzir essa energia, mas outros só conseguem obtê-la consumindo outros seres vivos. Então, essa relação alimentar entre os seres vivos na busca de energia é chamada de cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar começa, então, com aqueles seres vivos que conseguem produzir a energia, que são chamados produtores. Eles podem ser tanto os vegetais quanto as algas. Os produtores são capazes de converter a energia luminosa em energia para ser usada por seu corpo. E um animal que consumir estes produtores são chamados de consumidores primários. No caso aqui da nossa cadeia alimentar é o inseto. Então a energia do vegetal passa para o inseto e a seta indica o sentido que a energia então está passando. Então, quando um outro animal consumir esse inseto, ele está consumindo a energia dele também. Então, ele é chamado de consumidor, só que agora secundário, porque ele está consumindo o consumidor primário. Então, nesse caso aqui, o consumidor secundário da nossa cadeia alimentar é o sapinho. Assim como quem consumiu o sapo estará sendo um consumidor terciário. Por quê? Porque está consumindo o consumidor secundário, que é o sapo. Aqui na nossa cadeia alimentar, então, o consumidor terciário é o gavião. Então, como eu disse, a cadeia alimentar ela é uma relação de obtenção de energia entre os seres vivos. Então, a gente começa com um produtor e logo após ele, quem consumir, seriam então os consumidores. Só que a energia ela vai sendo gasta pelos seres vivos. Então, o vegetal produz a energia, mas ele utiliza para crescer, criar raiz, fazer frutos, enfim, ele utiliza para o seu metabolismo. Então, o que sobra dessa energia é que é passada para o nível seguinte, para o nível trófico seguinte, para o consumidor primário. Então, quando o inseto consumir a energia do vegetal, ele estará consumindo uma energia menor do que aquela produzida por ele. Então, a energia ela vai sendo diminuída, ela vai sendo perdida ao longo dos níveis tróficos. Então, como a gente pode ver aqui, a energia que o gavião consome do sapo já é bem menor do que aquela que o inseto consumiu a princípio do produtor. Toda a cadeia alimentar, ela possui, então, 3 níveis tróficos, no mínimo. Então, ela tem que ter, no mínimo, um produtor, que será sempre quem vai começar a cadeia alimentar, e seguida de consumidores. Aí a gente pode ter um consumidor apenas, mas a gente pode ter vários consumidores, primário, terciário, secundário, terciário e assim por diante. Só que um elemento que a gente não tinha feito ainda são os decompositores, que também devem estar presentes em toda a cadeia alimentar. Os decompositores, eles têm um papel muito importante porque eles conseguem fazer a reciclagem da matéria na natureza. Como assim?
Os fungos e bactérias, que são os decompositores do ambiente, eles conseguem transformar a matéria orgânica morta em nutrientes, em sais minerais para o solo, que servirá um dia para um produtor se desenvolver. Então, quando todos os seres vivos, seja ele produtor ou consumidor, morrem, eles são decompostos. E essa matéria deles, que agora já está morta, ela é transformada em sais minerais que fica para o solo. E esses sais minerais servem para um vegetal, um futuro vegetal, se desenvolver. Então a matéria na natureza ela tem essa reciclagem, ela nunca é perdida. E os fungos e bactérias têm esse papel fundamental em toda a cadeia. Agora, se a gente pensar que o sapo, além de ser consumido pelo gavião, ele também pode ser consumido por uma cobra, por exemplo, a gente então está falando não mais em uma cadeia alimentar, mas a gente está falando agora em uma teia alimentar. Por quê? Porque uma teia alimentar, a definição dela é possuir mais do que uma cadeia alimentar. Então, neste nosso novo esquema, que agora é uma teia alimentar, a gente consegue visualizar duas cadeias alimentares. A cadeia alimentar número 1 que a gente vê é formada pela planta, pelo inseto, pelo sapo e pelo gavião, e todos eles sendo decompostos posteriormente pelos decompositores. Já a cadeia alimentar número 2, ela é formada pelo vegetal, pelo inseto, pelo sapo e pela cobra, e também todos decompostos pelos decompositores. Então, quando a gente consegue visualizar mais do que uma cadeia alimentar em um esquema, a gente está falando então em uma teia alimentar. Pessoal, é isso aí. Espero que tenha ficado claro a diferença entre cadeia e teia alimentar, que vocês consigam perceber essa diminuição, né, na energia ao longo dos níveis tróficos e que ajude vocês a entender como um todo este ciclo que acontece na natureza. Então é isso aí e até a próxima!